Resta apenas 10% de água potável em Gaza. Apesar dos riscos, algumas pessoas estão a beber água do mar. Guerra contra o Hamas vai durar vários meses, disse o ministro israelita da Defesa ao Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Ninguém sabe onde está Alexei Navalny. Rússia confirma a transferência para outra prisão, mas não esclarece o paradeiro do opositor de Putin. A Europa está em alerta e reforça a segurança perante a crescente ameaça de ataques terroristas durante o período do Natal. O presidente do Conselho Europeu e Volodymyr Zelensky estão satisfeitos com a decisão do arranque das negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia. As condições na faixa de Gaza estão a piorar a cada dia. O enclave palestiniano carece de tudo, especialmente de água potável. As autoridades de Gaza, lideradas pelo Hamas, dizem que resta apenas 10% de água potável. Para tentar sobreviver e apesar dos riscos, algumas pessoas estão a beber água do mar. عشان فيش عندنا ميه وعشان الحرب وبرضك بنيجي نعبي من هنا برضك الميه هاي مش صحيه بس احنا بنضلنا نحاول ان نجيب ميه عشان فيش ميه. A ofensiva israelita, que está em curso desde 7 de outubro, dia que ficou marcado pelo ataque do Hamas em Israel, destruiu as infraestruturas hospitalares em Gaza e a maioria dos furos de água. As inundações dos últimos dias, causadas pelo mau tempo, também não ajudaram. A Unicef alertou que as crianças precisam urgentemente de comida, medicamentos, cobertores e roupas quentes. A guerra contra o Hamas vai demorar vários meses, é o que disse o ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant, ao Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, que visitou Tel Aviv esta quinta-feira. Os Estados Unidos têm insistido para que Israel encurte a guerra o mais possível, não deixando de combater o Hamas. Sinwar did the right thing and just laid down his arms and surrendered and gave the hostages back. That doesn't look likely right now, this war that Hamas started. And Israel has a right and responsibility to continue to conduct this war to protect their people and to protect their nation. Os combates intensos prosseguem em várias zonas da faixa de Gaza, apesar do exército de Israel dizer que os combatentes do Hamas estão a render em grande número. As forças israelitas voltaram a atacar Khan Yunis nas primeiras horas desta sexta-feira, fazendo dezenas de mortos e feridos, segundo o Hamas. No terreno, a situação humanitária é desesperante. The humanitarian operation is really on the brink of collapse, and it's just not possible to deliver in an orderly fashion under these conditions. What we really need is to step up the volumes, and for that we need more crossings. De acordo com as conclusões do PAM, cerca de 90% dos habitantes de Gaza não comem o suficiente, enquanto cerca de metade da população está a passar fome. A guerra terá feito já cerca de 18.800 mortos do lado palestiniano. Nos últimos meses, a Europa tem enfrentado um aumento de ameaças terroristas. O norte da Europa tem sido o mais ameaçado e, recentemente, a polícia alemã confirmou a detenção de 4 pessoas com fortes ligações ao Hamas. Na Dinamarca, foram detidas 3 pessoas que pertencem a um dos gangues mais violentos de Copenhaga sob suspeita de estarem a preparar um ataque terrorista. A primeira-ministra dinamarquesa já expressou preocupação e diz que o país vive uma situação extremamente preocupante. Det er helt rigtigt, at både FE og PET jo igennem det seneste stykke tid har udtrykt, at der er en høj risiko i Danmark. Det er meget, meget alvorligt. Og det er selvfølgelig i forhold til Israel-Gaza fuldstændig uacceptabelt, at der er nogen, der tager en konflikt et andet sted i verden med ind i det danske samfund. A Dinamarca não aumentou o grau de ameaça terrorista, mas nos Países Baixos a situação passou do nível 3 para o 4, numa altura em que a preocupação é garantir a segurança de todas as pessoas, especialmente na quadra festiva, em que há muitos mercados de Natal. O Serviço Prisional Russo confirmou esta sexta-feira que Alexei Navalny foi transferido para outra prisão. As autoridades russas não especificaram onde. Num relatório citado pela imprensa russa, foi especificado que Navalny deixou a prisão em virtude da decisão preferida pelo Tribunal da cidade de Moscovo em 4 de agosto, data em que foi condenado a 19 anos de prisão por extremismo.
Os advogados do opositor de Putin estão desde 5 de dezembro sem conseguir contactá-lo. A transferência para outra prisão, alegam os advogados de defesa, terá sido motivada pelo anúncio de que Navalny pretendia fazer campanha contra a reeleição do presidente Vladimir Putin. Com o primeiro-ministro húngaro ausente das votações, a UE dá luz verde ao início das negociações de adesão da Ucrânia. Durante a cimeira do Conselho Europeu, alguns eurodeputados saudaram a atitude do primeiro-ministro e reconheceram que, apesar de não concordar com a decisão, Orbán teve a atitude certa ao não colocar a União Europeia numa situação ainda mais difícil. Quem se mostrou orgulhoso da decisão foi o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. A positive and a reassuring signal, because we have tools to guarantee that we are reliable and that the Ukrainians can count on our support. O presidente ucraniano também não esconde a felicidade e diz que este é um dia de vitória para a Ucrânia e para toda a Europa e agradece o apoio dos Estados-membros. Zelensky garante que não vai baixar os braços e que ainda há muito trabalho a fazer. Велика робота, інтегрувати державу, всі інституції, всі норми. Все це до Євросоюзу, але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде інше переможне рішення. Буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України в ЄС. Para já, com o veto de Orbán para o pacote de ajudas à Ucrânia, uma coisa é certa, só em janeiro haverá uma resolução. A cimeira do Conselho Europeu decorre esta quinta e sexta-feira e os próximos assuntos da agenda são a migração, o Médio Oriente e a xenofobia. Não haverá paz sem a Rússia alcançar os seus objetivos de desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. A garantia foi dada esta quinta-feira em conferência de imprensa pelo presidente russo. Durante 4 horas, Vladimir Putin respondeu a questões cuidadosamente selecionadas dos jornalistas e de cidadãos russos, que quiseram saber os planos do Kremlin para o conflito ucraniano. Putin revelou ainda que estão a lutar na Ucrânia 617 mil soldados. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Putin declarou que Kiev nada conseguiu com a contraofensiva e que as tropas russas melhoraram as suas posições na frente de batalha, que se prolonga agora ao longo de mais de 2.000 quilómetros. Sobre o conflito Israel-Hamas, disse tratar-se de uma catástrofe, mas assegurou que o nível de destruição na faixa de Gaza em nada se assemelha ao da Ucrânia. Na frente de batalha, o lado ucraniano tem poucas munições. O facto de o Congresso norte-americano estar a bloquear fundos para continuar a apoiar a Ucrânia é o maior desafio para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mas, acima de tudo, para a Ucrânia, que enfrenta a diminuição do fornecimento de munições de artilharia e de defesa aérea. O envio do lado europeu também caiu drasticamente. No Donbass, um líder da unidade militar disse a uma estação francesa que no ano passado o exército ucraniano estava a receber 3 ou 4 vezes mais projéteis da União Europeia. Os soldados estão a preparar-se para uma guerra sem fim à vista num período de maior contenção. Mas não é apenas o apoio internacional que preocupa os ucranianos. Em Kiev, centenas de pessoas manifestaram-se na quinta-feira para exigir mais apoio às forças armadas do país. O povo ucraniano apela a que as autoridades de Kiev deem prioridade às despesas com o esforço de guerra no momento em que veem familiares e amigos a morrer na frente de batalha. O Supremo Tribunal Britânico condenou o grupo que detém o tabloide Daily Mirror a pagar uma indenização de cerca de 165 mil euros ao príncipe Harry. A decisão foi conhecida esta sexta-feira após ter sido provado que vários jornais do grupo usaram escutas e recolheram informação de forma ilegal do telemóvel do filho mais novo do rei Carlos III entre 2013 e 2009 com a intenção de produzir notícias. Detetives privados também fizeram parte integrante do esquema de recolha ilegal de informações. O juiz do Supremo Tribunal considerou ainda que os diretores do jornal estavam cientes da prática e encobriram-na. La journée commence dans cette école primaire de Copenhague au Danemark où je vous invite à découvrir avec moi comment on apprend très tôt aux enfants
à éviter les pièges du harcèlement qui fait moins de dégâts ici qu'ailleurs en Europe. Godmorgen. Dejligt at se jer. Tør slappe af i kroppen og lukker øjnene. Træk vejret ind gennem næsen. I'm the one they can talk to if something is difficult, and I'm actually talking a lot about who I am and what I like. It's my mission to make them feel safe and that they can develop social skills at school. Hvis der er nogen, der er ked af det, så kan vi gå over og spørge, om de har brug for et kram om morgenen. Der kan vi også altid bare gå hen og give lærerne et kram. Og vi hjælper hinanden, både med opgaver, men også sådan bare generelt. Nemlig. Bullies bully because they lack some sort of self-confidence and self-esteem, and they want to get acknowledgement. We have a lot of different places to get acknowledgement, so we don't have to turn to bullying. The whole Danish education system is about making persons. To be a person in your own right is part of feeling well about yourself, and that prevents bullying.